Olá pessoal, eu sou o Marcelo do Papo de Sardinha. Gostaria de contar nesse vídeo a história do meu 7º mês vivendo do day trade, do mercado financeiro. Antes deixe um like, compartilhe, comente. Os comentários ele tem me ajudado muito a evolução e o objetivo desse vídeo é que com os meus erros eu possa ajudar as pessoas não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Vou retroceder um pouco da história. Em abril desse ano, eu saí de um emprego de uma multinacional, onde eu era gerente comercial, onde eu trabalhei por 24 anos, onde eu larguei, aproveitei a oportunidade, saí para viver exclusivamente do desejo, do sonho, da vontade de viver do mercado financeiro. Eu já operava antes de tudo isso acontecer, eu já tinha montado essa estrutura que eu tenho aqui agora. E aí, assim como todo mundo, eu ganhei, perdi, eu aprendi, eu apanhei demais, eu tive todo um processo de aprendizado no day trade, que ele é muito mais recente no processo. O day trade ele começou comigo em 2020. Eu tenho um pouco mais de experiência em swing trade. Em 2005 eu comecei também, passei pelo mesmo processo, mas eu sempre operei. Eu sempre operei opções, eu sempre operei ações, eu sempre apliquei em fundo imobiliário, eu sempre fiz as minhas aplicações aqui e fora do Brasil. Então, o que eu aprendi nesse processo e o que aconteceu após a demissão? Eu vinha num processo evolutivo, eu já tinha... E aí você entende que é um processo de adaptação, é um processo interno, é um processo seu. Quando eu estava trabalhando, eu me adaptei àquela realidade do trabalho, de estar trabalhando. E aí quando veio a demissão, eu acabei com tudo, parei tudo, e aí eu achei que como eu vinha num período consistente no processo, eu podia me dar o luxo de aumentar me alavancar, aumentar meu número de contratos, já que eu tinha um número consistente, já que eu tinha um valor consistente. E aí qual foi a minha surpresa? Eu entrei numa sequência de perda de abril a junho, a julho mais ou menos, muito grande, mas muito grande. Foram abril, maio, junho, julho. Só que a cada erro, a cada entrada, a cada processo, a cada situação que eu me metia, em que me trazia um resultado negativo, eu ia anotando e eu ia corrigindo. E aí eu vinha num processo de declínio, ou seja, eu não estava positivo, mas eu comecei a ganhar mais e perder menos. Ainda assim, em julho eu fechei um pouco negativo e em agosto eu comecei o processo principal, que era fechar positivo. E aí veio agosto, eu comecei errado porque eu já vinha num processo de junho e julho um processo decrescente de perda e um processo crescente de ganho. E aí em agosto eu cometi mais um erro, que era a questão de eu começar novamente alavancado. Aí comecei perdendo e fiz a mesma coisa em setembro. E aí eu fui acertando. E aí uma das coisas que eu percebi e que eu comecei a identificar é que eu tinha um número de acerto alto, só que a perda ela era ruim. Então eu sempre, vou dar um exemplo hipotético, uma analogia do que acontecia. Eu tinha lá 80% de acerto, então eu tinha uma técnica, isso apura minha técnica, ou seja, tinha um nível de acerto bom, só que quando eu perdia tudo, ou perdia boa parte do meu capital. E aí eu fui focando, eu foquei muito mais. O foco principal a partir de agosto não era na técnica. O operacional, ele entendeu, eu entendi.
eu saquei o que eu precisava para poder. Cara, é o básico, um operacional, técnica, você não precisa fazer, não é difícil, ganhar não é difícil. E aí eu comecei a acertar foco principal a partir de agosto já foi um declínio de perda. Foco principal foi em acertar as minhas perdas. E aí eu comecei, e aí um dos erros lá atrás que eu cometia, isso tudo por conta do CLT, foi, eu fazia uma entrada, e essa uma entrada, ela me dava perda ou ganho, eu parava de operar. E aí existia um problema nisso. Se eu perdesse 2, 3, 4 dias seguidos, era uma bala de prata, eu não tinha a opção de mudar aquilo, entende? Então, por exemplo, se eu perdesse 3 dias consecutivos, pronto, eu quebrava a minha banca. Hoje eu mudei, eu já falei isso em alguns vídeos, eu mudei, eu aprimorei. Hoje eu opero com 3 contratos e agora em novembro eu vou aumentar para 4 contratos, e aí eu vou começar a falar do mês de outubro. E aí eu, por exemplo, eu operei com 3 contratos. Cara, operei com 3 contratos todos os dias? Não. Eu comecei a ler o mercado, eu comecei a entender o mercado, eu comecei a ter uma visão diferente do mercado. Eu comecei a me preocupar se o mercado estava bom para o meu operacional, eu comecei a ver como eu estava para aquele dia. E aí o que eu quero dizer com isso? Naquele dia eu entrava com 3 contatos, se o mercado estava difícil ou se eu não estava legal, não, eu caía para um contrato. Cara, pronto, já me acalmei, já minha concentração voltou, eu já estou melhor. Ao longo do dia eu entrava com 3 contratos. Fiz no máximo 4 operações, tive perda, tive um ganho de 2.100 e uma perda de R$500. 2.100, foi 2.600 com 2.100 de ganho. Então, ou seja, eu perdi R$500 nesse processo. Cara, excelente. Com 3 contratos, muitas vezes operando com 1. Quando eu perdi, aí é que foi a sacada do negócio. Quando eu perdi, eu comecei eu estava com 3 contratos, eu voltava para 1, e aí eu começava a ter a chance de diminuir aquilo ali. E se estava muito difícil, eu parava de operar. Olha, sempre pensando na proteção do capital. Eu sempre pensei, a partir desse período, eu comecei a pensar na proteção do capital. Outubro foi um mês desafiador. Outubro foi um mês complicado, um mês próximo das eleições, é um mês que eu entrei todos os dias com muita atenção, com muita concentração. Eu comecei a me profissionalizar, eu comecei a me dedicar, a olhar aquilo ali como uma profissão. Eu não entrei por entrar, não cliquei por clicar. Cara, naquele dia não tá bom para mim, calma aí, deixa eu entender como é que tá o mercado, e aí eu comecei a evoluir. Esse mês eu tive um dia que foi muito ruim para mim, muito ruim, e que eu contei no vídeo do dia 26/10, que foi um dia complicado, faltou luz, enfim, foi um dia que no final eu acabei fazendo o preço médio, que não era para fazer, foi o único dia que eu fiz preço médio. Isso já foi uma grande vitória. E outra coisa, essa evolução, ela foi dia a dia, ela foi diária, ela foi uma conquista. Todos os dias eu acordava pensando e esquecendo o dia anterior. Como é que foi o dia anterior? Esquece. Beleza. Como é que vai ser o dia de hoje? Como é que eu estou para o dia de hoje? Confesso a vocês que quando eu saí do CLT, eu imaginei que seria mais fácil. Marcelo, é difícil? É impossível? Não. Volto a dizer, eu já falei isso em milhões de vídeos.
Não é impossível. É muito difícil? Sim, é muito difícil, mas é possível. Existem algumas particularidades. Por exemplo, eu errei em fazer preço médio naquele dia. Eu errei naquele dia em ter aguardado tudo acontecer. Eu errei em ter comprado ao invés de ter vendido. Beleza, acho que errar faz parte do processo. O grande aprendizado que eu tive esse mês, o grande aprendizado que eu vou levar para o mês de novembro, e aí eu vou aumentar a minha meta. Minha meta esse mês foi conservadora, foi 1.500, eu bati 2.100. Cara, mas eu entendo que eu bati 1.500, eu nem considero esses 500 que foi o dia 26/10, que eu fiz preço médio, que eu errei, que eu fiz a loucura. Eu considero aquele dia como loss. Eu não me vanglorio que aquele dia foi muito bom. Não, eu tive o benefício, o perdão do mercado para aquele dia, para que eu pudesse sair positivo. Para novembro, eu vou aumentar para 4 contratos, fazer a mesma coisa, 4 e as outras operações 1, ou 1 e uma operação, sempre uma operação 4. O meu objetivo, a minha meta, o meu desafio é chegar a 5, a 10, a 15 contratos, mas isso a longo prazo. Tenho muito que aprender, eu tenho muito que estudar. O mercado, ele é desafiador. Hoje, 31/10, eu fecho com R$ 2.100. Então foi um mês que eu tive um dia que eu fiquei negativo R$ 5. Eu conto isso num vídeo também, que eu não estava muito bem fisicamente, foi uma segunda-feira. Eu fechei com negativo com R$ 5. E o outro dia que foi um dia muito difícil, porque faltou luz, e eu acabei fazendo o preço médio, e por conta disso eu acabei saindo positivo R$ 500. Mas se você tirar os 2.100 menos esses R$ 500, eu teria fechado com os 1.500, digamos assim, que é os 1.500 que eu tinha colocado de meta para mim. Vou entrar novamente em novembro com a cautela, com precaução, com dedicação, entrar como profissional, entrar como profissão. Só para fechar o vídeo, para não ficar tão longo, às vezes as pessoas me falam o seguinte, eu recebo muito comentário falando o seguinte: poxa, day trade não dá certo, e day trade, cara, é cassino. Cara, às vezes eu fico agora um pouco mais cascudo, um pouco mais de tanta porrada que eu tomei. Day trade ele é muito particular, ele é muito pessoal, porque você não consegue entender qual é a rotina e você precisa se adaptar àquela rotina. Essa rotina, ela só depende de você. Eu já falei isso em milhões de vídeos meus. Você estuda várias para que uma ela seja o diferencial na sua vida. Você estuda várias, são vários estudos. Para finalizar, faça um plano e anote, faça um diário de trade. Esse diário de trade, ele serve para que aquele erro que você cometeu, ou aquela entrada que você fez, se ela foi correta ou se foi sorte. Cara, beleza, eu entrei, tive um ganho de 150 pontos. Tá anotado a data. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre diário de trade, só sobre plano de trade. Fale da data, a hora, 150 pontos e por que você entrou naquele trade. Refaça depois. E o plano de trade é a disciplina. Anotar o que você vai fazer no mês. O meu tá pronto aqui, ó. Aqui, ó. Anoto no caderno, diário, plano, seguir. Beleza, Marcelo, papo de sardinha, que venha novembro, que seja um novembro promissor pra gente, pra quem tá na batalha, pra quem tá na luta, pra quem tá lutando para que isso dê certo. Controle seu emocional, controle sua perda, controle tudo que te faz mal. Crie uma rotina, disciplina. E novembro, vamos para mais um mês. Marcelo, papo de sardinha, novamente deixa um like, ajude a fortalecer o canal, compartilhe, comente.
Tô aqui para ajudar, para agregar, tamo junto. Obrigado pelo mês de outubro, que foi maravilhoso. O objetivo é aumentar e aumentar gradativamente. Fui!